Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Muito legal mesmo. Na nossa aula de hoje, aula de filosofia, a gente continua no nosso percurso histórico da filosofia, inaugurando o período que ficou conhecido como filosofia moderna. Vamos lembrar um pouco o que veio antes deste período. Antes deste período, tínhamos a filosofia dita escolástica, que é aquela filosofia que tem Deus como um ponto principal, que tenta provar a existência de Deus, é uma filosofia de cunho religioso. Mas a gente sabe que neste modelo filosófico da escolástica começou a ter uma valorização pela razão, né? A razão humana começou a ser entendida de um jeito diferente daquele que Santo Agostinho entendia. Santo Agostinho, aquele filósofo do século V, dizia que a mente humana foi atingida pelo pecado de um jeito tal que a nossa cabeça ela não consegue entender a realidade sem a graça de Deus. Então, para Santo Agostinho, no início da filosofia cristã, o aprendizado, a verdade, vem somente através da fé. A razão, ela não anda sozinha. São Tomás de Aquino rompe com esse movimento. São Tomás de Aquino pensa que não. A razão pode andar sem a fé. E a partir disso, São Tomás de Aquino abriu a porteira e a razão passou, né? Começa a filosofia moderna. E a história e a filosofia, elas caminham lado a lado. Não tem como estudar filosofia sem estudar história. Por isso, vamos fazer um apanhado bem rápido do que está acontecendo no mundo neste período. Vamos lá. Nesse período, qual é o contexto histórico? O contexto histórico é o fortalecimento do poder do rei. No caso, não um rei só, né? Vários reis. Temos um momento em que a monarquia se fortalece, se consolida, se solidifica. E os reis passam. Acho que travou ali. Não sei se travou, às vezes a minha imagem trava. Os reis passam a exercer uma autoridade que antes era do Papa. Esse é um ponto importante. Ver o link que a gente vai fazer. Como agora a política está sendo transformada, há um processo de centralização monárquica, os reis eles começam a incentivar um debate político. Então, a filosofia moderna vai tratar da política de um jeito que a filosofia cristã não tratou. Santo Agostinho tinha poucos textos sobre governo. Tem um texto clássico que é a Cidade Eterna, né? Mas não há um foco específico nessa área. Quando você vai para a filosofia moderna, Maquiavel, Jean Bodin, Jacques Bossuet, o Thomas Hobbes escrevem sobre política focando nisso. Ué, por que eles estão escrevendo sobre política? Porque é a política que está em ebulição no mundo deles. A política que está sendo transformada. E os filósofos querem entender e fazer propostas nisso. Além disso, nesse momento, século XIV, XV, há um retorno àquela cultura greco-romana, cultura do Sócrates, do Aristóteles, a cultura que incentivava a filosofia. Então começa a ter uma valorização da razão. E é nesse momento que a valorização da razão se transforma em uma coisa prática. Cria-se a universidade, um espaço racional que valoriza a experiência e um espaço extremamente importante para o desenvolvimento das ciências. Muito legal. Vamos fazer uma síntese. Qual é o momento histórico? Fortalecimento do rei, renascimento cultural. Nesse contexto, alguns filósofos vão surgir. O primeiro que nós vamos estudar, ele também é estudado através da sociologia. Que filósofo é esse? É o Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença, no que vai ser a Itália. Na época de Maquiavel, eram pequenos reinos todos fragmentados.
E o grande interesse de Maquiavel é escrever sobre o governo ideal. E ele percebe uma coisa: Santo Agostinho, Platão falam sobre o governo das virtudes, o governante bom, só que isso é o perfeito, é uma utopia. Na real é diferente. Para o Maquiavel, há uma diferença entre a política idealizada e a política real. E essa diferença, no Maquiavel, vai gerar o seguinte raciocínio. Veja só. Para o filósofo, já que uma coisa é a política real, outra coisa é a política idealizada, ética estará separada da política. Na política predominam não as razões éticas, mas as razões de Estado, de governo. Uma coisa é a ética do indivíduo, outra coisa é a ética do Estado. Eu sou governante. Para mim, pessoalmente, no meu campo privado, não é correto mentir. Mas, no governo, eu estou numa situação aí que me leva a mentir para que não haja uma crise. Me leva a esconder alguns fatos para que não haja uma crise. Essa é a ideia do Maquiavel. Há uma distância gigantesca entre política e entre ética. E essa distância se justifica porque na política a coisa real é diferente da coisa ideal. Beleza, beleza. E para o Maquiavel, já que essa separação está feita, o objetivo do político pode justificar as ações que ele usa para chegar até lá. Vamos traduzir. Frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Se o meu objetivo, se o meu propósito é bom, então neste caso, o caminho que eu adoto para chegar neste propósito não precisa ser bom. Se para acabar com a corrupção eu mato o corrupto, então tudo bem. O meu objetivo é bom e ele justifica o caminho que eu usei para chegar até lá. Essa ideia do Maquiavel vai nortear toda a política dele para frente. Os reis adotam sempre medidas éticas, morais, medidas corretas? Não. Os reis assassinam, os reis roubam, os reis perseguem. Mas o Maquiavel inaugura uma nova linha de pensamento. E na linha de pensamento maquiavélica, os fins justificam os meios. Se o meu objetivo é bom, então nesse caso não precisa ser bom o caminho que trilhei para chegar até ele. Isso tudo é muito tranquilo. Agora, nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento do Maquiavel. Esse filósofo dizia que o rei, para governar, precisa buscar duas coisas. Precisa buscar ser amado e temido na mesma proporção. Amado para inspirar favor dos seus súditos. Temido para inspirar respeito. Mas se o rei tiver que escolher um ou outro, é melhor que ele seja temido. Maquiavel dirá: o temor segura os homens muito mais do que o amor. Se os homens têm medo, eles respeitam. Por quê? Porque o medo inspira isso mais do que o amor. Olha! E Maquiavel vai dizer, depois de tudo isso, que o príncipe, o governante, ele vive sobre duas coisas. Ele vive sobre a virtude e a fortuna. O que é isso? Virtude é uma palavrinha que vem lá do grego, um termo meio grego, meio latino, e virtude tem a ideia de virtude, de capacidade, inteligência, sagacidade. Isto é virtude. São as competências pessoais. Fortuna vem do latim. Fortuna é uma deusa romana que a gente traduz como sorte. Então, para o Maquiavel, o rei vive entre a virtude e a fortuna.
a sorte sempre estará do lado do rei. E às vezes será uma boa sorte, às vezes será uma má sorte. Como o rei consegue lidar com a fortuna, com a sorte? O rei consegue lidar com ela através da virtude. Se o rei for virtuoso, for sagaz, esperto, o rei consegue usar a fortuna a seu favor. Agora, se o rei não for virtuoso, ele não consegue fazer isso. Por exemplo, isso é uma história comum da época do Maquiavel. Um cara queria dominar vários reinos e conseguiu. Quando ele estava indo para o último reino, o cavalo dele tropeçou. Eita! E aí, quando o cavalo dele tropeça, o cavalo cai em cima da cabeça dele, o cara morre, acabou tudo. Maquiavel vai comentar sobre isso e olha o que Maquiavel dirá. Ó, este rei teve boa sorte durante um tempo, né? Depois morreu. Só que esse rei não teve virtude. Este rei não planejou o que fazer caso ele tivesse um acidente, não deixou alguém no lugar dele preparado. Esse rei, ele foi derrubado pela sorte, porque ele não tinha virtude. Para Maquiavel, o bom político é o político que tem virtude para vencer a fortuna, sagacidade para vencer a sorte. Ó, oh, que legal! E nessa época não se fala só de política. Nessa época se fala também de ciência, de razão. Daqui a pouquinho, a gente vai olhar para esse enfoque científico. Antes, é importante apresentar o pensamento desse moço aqui, desse homem, Jean Bodin. Jean Bodin, ele é francês, nem precisamos falar. Ele defende a ideia de que o rei é a imagem de Deus na Terra. O rei é a imagem de Deus sobre a Terra. E o rei é o melhor governo que tem, tá? Por que eu estou apresentando o pensamento do Jean Bodin? Porque ele mostra que nessa época as pessoas não estão desvinculadas da fé. Elas não estão longe da crença, mas é uma época onde elas estão reformulando o seu sistema de crença. Interessante. O Jean Bodin, ele está nesse meio termo, entre uma nova filosofia, a filosofia moderna da política, e a filosofia da escolástica, a filosofia cristã. Então, essa é uma época que vários filósofos terão esses pensamentos metafísicos, pensamentos que estão entre o meio termo da fé e da razão. Jean Bodin é um desses exemplos. Ele diz que o rei é a imagem de Deus na Terra. E qual é o argumento dele? Bom, o argumento dele é que no universo sempre há o predomínio de algo sobre outro. É um sol sobre o céu, um pai sobre os filhos. Então, deve ser um governante sobre os governados. Este é o rei. Mas o rei não precisa ser tirânico e cruel. Jean Bodin defende uma monarquia com direitos das pessoas. Como assim? Ele defende uma monarquia onde o rei respeita o direito individual. Caso o rei não faça isso, ele deixará de ser rei e se tornará tirano. Jean Bodin faz essa distinção. O rei é aquele que respeita o direito, mesmo que governe sozinho. O tirano não respeita o direito. O tirano fere a propriedade, a liberdade, e o tirano governa de forma cruel. Jean Bodin pensa política nessa época do Maquiavel com essas diferenças. E agora sim, o campo científico. Pessoal, no campo científico, nesse período, começa a ter início aquilo que a gente chama de experiência. Hoje, para a gente, é tão claro, né? Você fala em cientista, você pensa, o cara no laboratório, jogando química, pá, explodindo. Nesta época, não é assim. A ciência está começando. E um dos maiores nomes que vai dar o pontapé inicial nesse desenvolvimento científico é o Galileu Galilei. Ele foi corajoso, Galileu Galilei. Galileu disse que não era o Sol que girava ao redor da Terra.
que a Terra girava ao redor do Sol. Hoje tão óbvio, mas para a época a igreja não aceitava essa ideia. A grande questão é qual o caminho que o Galileu chegou para poder falar isso que ele falou. Galileu disse assim: ó, eu fiz este teste, esta experiência, e a partir do resultado eu tenho inferido, cheguei à conclusão de que a Terra é redonda, gira ao redor do Sol e nós não somos o centro do universo. Galileu não vem com discurso, ele faz experiências. E no final ele está certo, a Terra gira ao redor do Sol. Por que nós falamos do Galileu? Porque é ele que inaugura o método científico que vai começar a ser a base da ciência até hoje. Qual que é o método científico? Observação, experiência e a valorização do que é regular. O Sol sempre faz o mesmo caminho. Por que será? Eu observo, testo e a partir disso faço uma descoberta científica. Essa metodologia do Galileu Galilei rompeu com tudo que era científico na época. Tudo, gente. Esse cara foi perseguido pela igreja, teve que falar que negava tudo que escreveu, mas ele estava certo. Quando ele foi preso, ele disse: ela continua a girar. Ela não parou. Mesmo que tenham me prendido, estou certo. A Terra gira. Galileu, então, é esse homem da ciência que inaugura um novo método científico. Bom, na nossa live, nós falaremos sobre o grande nome desse método científico, que é o Francis Bacon, um dos nomes mais interessantes que a gente vai estudar. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e eu espero que você tenha perguntas. Leve as suas perguntas para a live, será um prazer respondê-las. No mais, um prazer ficar aqui com você. Até o nosso próximo encontro e tchau!